No último domingo passado, o Senhor nos falou sobre a nossa pré-existência. Amém? Que tínhamos uma vida com Deus antes mesmo dele ter nos revestido de carne e de osso. Amém? Esta noite a gente vai aprender sobre a predestinação e a eleição. Amém? A palavra de Deus diz em Isaías 46, 3 e 4. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei, e vos salvarei. Glória a Deus. Vamos orar e pedir entendimento ao Senhor, para que Ele nos faça compreender aquilo que Ele tem para nos dizer nessa noite. Amém? Senhor Jesus Cristo, Deus amado, Deus bendito, Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, o grande eu sou, o soberano Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus que preparou os nossos dias antes mesmo de que existissem, Deus que nos deu uma vida na glória antes desta vida que temos nesta terra. Deus que nos conhece de antemão. Deus que tem tudo preparado na vida daqueles que creem, daqueles que confiam e confessam essa verdade. Senhor Jesus, te damos graças nesta noite. Te louvamos, Senhor, por esta noite que o Senhor nos preparou e nos conduziu à tua casa, Pai. Senhor, nada é surpresa para ti. Tu já sabias, Senhor, que estaríamos aqui nesta noite ouvindo a tua voz. Estaríamos nesta noite na tua casa, Senhor. De antemão, tu já preparou este dia, Senhor, para a tua glória. Louvamos ao Ministério Cristo Vive. Damos graças por este ministério santo que o Senhor levantou nesta terra, que prega a verdade, que prega somente a verdade, aquilo que está escrito. Senhor, obrigado, Deus, por tua graça que nos basta. Senhor, eu declaro, Senhor, que tu me usas nesta noite, Senhor, segundo a tua vontade. Que tu usas a minha vida, Senhor, pois aqui estou, Senhor, entregue e rendido a ti, Pai. Deus Todo-Poderoso, que os teus filhos, Senhor, se abram neste momento para ouvir a tua voz. Recebam, Senhor, aquilo que tu tens para dizer, Senhor, nesta noite, a tua igreja, dando graças a ti, Senhor. Assim nós declaramos e já te agradecemos, Senhor. Amém. E amém. Amém. Meus amados irmãos, eleitos, predestinados para a salvação, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, mais que vencedores em todas as coisas. Amém? O Senhor, amados, nos plantou num ministério que nos ensina a viver por fé. Amém? Que nos ensina, que nos faz conhecer os desígnios e os propósitos de Deus que foram preparados de antemão para as nossas vidas. Amém? Para esta vida na terra. Amém? Pois já existíamos antes, amados. Esta vida aqui, esse corpo que recebemos de carne, de ossos e tendões, o Senhor o predestinou
para que cumpram um propósito nesta terra, nesta vida. Um propósito de Deus. Amém? Por isso o motivo da nossa existência, por isso o motivo do Senhor ter nos designado para esse propósito. Porque o Senhor quer manifestar nas nossas vidas a sua glória. Amém? Como vasos de misericórdia, vasos de honra, para a glória do Senhor. Amém? Aprendemos também, na última quinta passada, no último domingo passado, que o Senhor destinou filhos do diabo. E esses filhos do diabo não tiveram uma pré-existência com o Senhor lá atrás. Amém? Esses que foram destinados para a perdição, que são da perdição, vieram a existir a partir de Caim. Amém? Quando o pecado se instaurou sobre a terra, a partir de Adão, da descendência de Adão, a partir de Caim, foi a que foi destinada para o pecado, como os filhos da perdição. Amém? Nós, porém, somos eleitos, os filhos predestinados para a salvação. Predestinados, quer dizer, que Deus já determinou lá atrás, que esses filhos são predestinados. Amém? São para a salvação. Então não tem um processo de salvação aqui nessa vida. Aqueles que o Senhor predestinou lá atrás, antes mesmo da fundação do mundo, já foi predestinado para a salvação. Então esses que foram predestinados para a salvação, que tiveram uma vida com o Senhor lá atrás, esses já são salvos. Que somos nós, o povo eleito. Amém? Não é por obra, não é por sacrifício humano. Amém? Não é questão de vir aceitar Jesus aqui na frente que vai ser salvo. Não é por questão de batismo. Se batizar vai ser salvo, se não batizar não será salvo. Aqueles que foram predestinados para a salvação, já foram predestinados por Deus para a salvação lá atrás. Então a obra da salvação é de Deus. Amém? Não é do homem. O homem não tem poder nenhum com a salvação. Amém? Aqueles que são da salvação já foram predestinados para a salvação. Amém? Uma hora ou outra durante a sua vida aqui na terra, durante o seu propósito aqui na terra, ele vai confessar a Cristo. Ele vai confessar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Por mais que ele não tenha uma vida aqui na terra, que ele não receba o reino do Senhor aqui na terra. Amém? Mas no final da sua vida, uma hora ele vai confessar a Cristo. Esse já é salvo, independente de como ele se comportar aqui na terra. Se ele foi feito para a salvação, ele vai ser salvo. Amém? Ele já é salvo, já é predestinado. Aquele que não é predestinado, não tem como. Como a gente também aprendeu domingo passado. Aquele que é para a salvação, pode ir para o inferno? A gente aprendeu aqui. Não pode, né? Aquele que é destinado para a salvação é da salvação. Aquele que é destinado para a condenação é para a condenação. E ponto final. A gente está aprendendo, a partir das doutrinas da graça de Deus, sobre pré-existência, predestinação, a nosso respeito. Amém? Ao respeito dos eleitos. Aqueles que foram predestinados por Deus. Amém? Em Gálatas 1, 6 a 9 diz assim a palavra. Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema, no original grego, significa maldito. Então seja maldito. Então Paulo queria dizer na palavra que qualquer que seja que venha pregar para vós que já recebeu a graça, porque ele falava para a igreja da Galácia, uma igreja que já tinha recebido a graça de Deus, uma igreja que já tinha ouvido a palavra da graça pela vida de Paulo. Amém? Paulo falava a estes que se admirava que esses estavam passando tão depressa da graça que eles haviam recebido para outro evangelho. Ele estava admirado porque eles já haviam recebido o evangelho da graça de Deus.
Mas esses que já haviam recebido ainda persistiam a buscar outros evangelhos. Amém? Evangelhos legalistas. E Paulo diz na palavra: o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado. Então, se alguém pregar um evangelho para você, que vá além da graça, que vá além daquilo que você está ouvindo no altar, da graça de Deus, seja maldito. Mesmo que um anjo desça do céu, vindo do céu, e queira vos pregar evangelho que vá além da graça, seja maldito. Então qualquer palavra, amados, que vá além desta palavra, da palavra da graça de Deus, da palavra que está na Bíblia, porque a graça de Deus é somente o que está na Bíblia. A graça de Deus não tem nenhum enfeite. A graça de Deus não tem nenhuma vírgula, nenhum ponto a mais do que está escrito. A graça de Deus é só o que está escrito. Você está vendo aqui no telão algo além do que está escrito? Alguém aqui está vendo? Não tem, aqui é só palavra, amado. Então, se alguém vir vos pregar evangelho que vá além do que você está recebendo aqui nessa noite, do que você tem recebido aqui desse altar, seja maldito. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Então Paulo afirma e reafirma que seja maldito. Qualquer palavra que vir além do que é a graça de Deus é maldita, amados. Não recebe. Não recebe. Amém? Que não for graça, não é bem-vindo para nossas vidas. Amém? Portanto, quando se começa a misturar a lei com a graça, palavras de encorajamento, passos para enriquecer, começam a perverter a legitimidade do verdadeiro evangelho, que é a graça de Deus. Então, quando alguém diz que vive por graça, amados, mas fica buscando palavra de encorajamento, palavra que está fora da Bíblia Sagrada, fica procurando, sabe, se reunir, passar noites em montes, fazer sacrifícios humanos para tentar buscar algo, para se enriquecer, algo para que seja bênção para a vida. Qualquer coisa que seja além do que vos tenha pregado, qualquer coisa que seja pelo homem, pela mão do homem, isso é maldito, isso Deus não recebe, amados. Amém? Porque o homem não tem poder nenhum sobre esta terra. O único que tem poder sobre as nossas vidas é Jesus Cristo. Amém? Somente Ele, amados, tem a palavra que lhes dá coragem. Amém? Somente Jesus tem a palavra para enriquecer, para receber as bênçãos, as mais de 7.000 promessas. E a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Amém? Ela não torna vazia. Então aquele que ouve a palavra, recebe a palavra, vive pela palavra, este automaticamente vai viver as mais de 7.000 promessas nessa terra. Vai receber o melhor de Deus, vai receber as riquezas, vai receber as bênçãos, vai receber tudo que o Senhor tem, vai se deleitar no Senhor. Basta crer, basta obedecer, basta confiar no Senhor. Amém? Basta dar ouvidos àquilo que o Senhor fala e praticar. É isso que o Senhor quer, que a gente ouça e pratique. Amém? Assim Deus se alegra conosco. Portanto, qualquer palavra que fuja das 14 epístolas de Paulo, do apóstolo Paulo, e da mensagem profética para os gentios, seja maldito. Disse o apóstolo Paulo. Então, o que não é graça, não é bendito. Amém? A gente vive toda a Bíblia Sagrada. Amém? Mas a gente recebe tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento com os olhos da graça. Com os olhos já iluminados pelo Senhor. Amém? Então, desde Gênesis até Apocalipse,
a gente compreende o que Deus está falando para as nossas vidas. A gente vai ouvir em Gênesis, a gente vai ouvir o Apocalipse, a gente vai entender o que o Senhor tem para nos dizer, de verdade, por essas palavras. Mas se você quer agradar a Deus, andar segundo a vontade de Deus primeiramente, leia as cartas de Paulo, receba tudo aquilo que Paulo diz, porque o Evangelho, que é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, somente Paulo pregou para os gentios, e os gentios somos nós. Amém? Glória a Deus. Isso significa que se um ministério não prega a graça de Deus, é um ministério maldito. Amém? Qualquer ministério que fuja da graça de Deus, aos olhos de Deus é maldito. Por mais que tenham zelo, por mais que façam de bom coração, mas não estão obedecendo à vontade do Senhor. Estão insistindo em sacrifícios humanos. O eu faço, o eu posso, eu me sacrifico, eu subo o monte, eu participo da campanha, eu sou o que fica mais tempo numa vigília, eu faço tudo, tudo é o eu. Amém? Isso não agrada a Deus. Quem somos nós, amados? Quem somos nós para nos acharmos alguma coisa? Senão Deus, que tudo acha nas nossas vidas. Amém? Em Gálatas 3, 1 e 4 diz assim a palavra: Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Paulo ainda falando com a igreja da Galácia, amém? Paulo continuando aqui dos versículos passados. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras da lei, igreja? Pela pregação da fé. Glória a Deus. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne? Então eles começaram no Espírito, eles receberam a graça de Deus. Eles foram ensinados, conduzidos por Deus a viver em graça, a viver por fé. Mas preferiram praticar as obras da carne. Preferiram regredir os sacrifícios da carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Então Paulo fala que tudo o que fizeram lá atrás, que todo sacrifício é em vão para Deus. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, é em vão e sofrido. Eu não sei quem que já serviu em ministérios legalistas, eu acho que a maioria já passou pela lei. Eu não tive essa experiência, não posso dizer, mas convivi com muitos que tiveram. E você vê pelos olhos daquele que vive pela carne, que vive dentro do ministério legalista, o sofrimento. A gente vê nos olhos da pessoa que serve a uma igreja legalista o sofrimento exposto na vida dela, nos olhos dela. Ela não reflete a alegria da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, amados, é alegria. As boas novas de grande alegria, este é o evangelho da palavra de Deus. Se a gente não passar essa alegria, se a gente não viver essa alegria, como a gente está vivendo o evangelho da graça de Deus? Como a gente está vivendo o evangelho de Cristo? Se a gente vive em tristeza, se a gente vive com o semblante caído, se a gente dá um testemunho de tristeza lá fora, você dá um bom dia, uma boa tarde, a pessoa está cabisbaixa, a pessoa anda olhando para o chão. O pastor já ensinou aqui que a gente tem que andar, olhar para cima, seguir avante. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo está na frente, nosso alvo não está embaixo. Nosso alvo não está nos nossos pés. Então a gente não tem que andar de cabeça baixa. Aquele que anda de cabeça baixa, amados,
Infelizmente, não está mostrando a palavra de Deus na sua vida, não está refletindo a palavra de Deus na sua vida, não está dando testemunho algum. Como a gente vai dar testemunho dentro da nossa casa? Se a gente andar triste, andar cabisbaixo, andar sofrendo por tudo quanto é problema que tem no mundo aí fora. Como que seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe vai querer seguir os passos que você está seguindo? Se ele está vendo a sua vida mais, com o perdão da palavra, desgraçada do que a dele. Se não estiver vivendo em graça, amado, é desgraça. Então se a pessoa vive cabisbaixa, vive dando confissão errada, vive praticando coisas erradas, está com o joelho ralado, está com a vida destruída, está devendo para Deus e o mundo aí fora. Como que esse está dando testemunho da palavra de Deus? Como esse está mostrando a glória de Deus nessa terra, como vaso de honra? Se Deus quer que a gente seja testemunho para a sua glória nesta terra, as nossas vidas têm que ser testemunho para a glória de Deus em tudo, amado. Não é só aqui dentro. Aqui dentro é onde a gente recebe o alimento, onde a gente se fortalece. Mas aonde a gente vai dar o testemunho, onde a gente vai praticar, onde a gente vai mostrar, é na nossa vida aí fora. É dentro da nossa casa, no nosso trabalho, é no convívio aí fora, social. Amém? É lá que a gente vai dar o testemunho de Cristo. É para essas pessoas, eles têm que ver na nossa vida a diferença. A palavra diz que somos uma nação santa e intocável. Você é uma nação santa e intocável. Andando, se arrastando. Quem quer fazer parte de uma nação dessa? Eu não quero. Eu não quero fazer parte de andar arrastando aí para a rua, hein? Amém? Então a gente tem que andar para cima, felizes e em perfeita vitória. Amém? Glória a Deus. Tem uma palavra no telão agora, né, viu? Palavra fascinar. No original grego significa embruxar, enfeitiçar. Então a igreja que não vive segundo o evangelho da graça de Deus, vive debaixo de maldição, que é anátema, que é maldito. Amados, a igreja precisa da revelação da graça de Deus, senão ela se torna morna. Amém? Se torna fraca. Pior do que isso, a igreja se torna religião. E a gente não pode viver uma religião. A gente não pode ser religiosos. Amém? Religiosos nada tem a ver com a palavra de Deus. A gente tem que ser cristão. Amém? Aquele que serve a Cristo. Amém? Não religiosos. Então, se a igreja não vive por graça, ela é uma igreja morna. Amém? É uma igreja fraca. E aqui, pelo contrário, amados, Deus tem mostrado que a gente é pouco, mas porém a gente é forte. Amém? Deus tem mostrado e provado isso desde que essa graça se manifestou aqui dentro dessa igreja. Amém? Na vida do nosso pastor. Deus tem mostrado um povo ainda pouco, porque Deus não está olhando quantidade. Amém? Deus está olhando qualidade. Deus está olhando o espírito, o coração de cada um. Amém? Como serve a Deus com vontade, com amor, com alegria. Então, e o que traz essa força, essa alegria para a gente que aqui que somos tão poucos? É a palavra da graça. Amém? É a palavra que nos traz alegria. A palavra que nos fortalece, culto a culto. Por isso devemos sim estar presentes a cada culto, se alimentando. Se a gente não se alimenta na quinta, a gente chega no domingo fraco. Se a gente não se alimenta no domingo, a gente vai chegar na outra quinta-feira fraco. Porque faltou o alimento naquela semana. Amém? Por isso a gente tem que estar sempre buscando mais, querendo se alimentar mais. Para a gente, todos os dias, a gente estar do jeito que Deus quer.
amém? Fortes, alegres, felizes, passando por qualquer dificuldade no dia a dia, sem sofrimento, amém? Portanto, amados, como nós somos reformadores, nós vamos à doutrina que é básica na nossa igreja e no nosso ministério, a predestinação, amém? Então a predestinação, ela tem que ser algo básico, algo, sabe, sim, já de conhecimento da igreja. A igreja tem que viver a predestinação, sabe, com sabedoria, sem se assustar. A predestinação, a pré-existência tem que ser algo que faz parte das nossas vidas, com conhecimento e com certeza. A pré-existência nos fez entender de onde a gente veio e para onde a gente vai. Então a gente não tem dúvidas, amém? Do que a gente era antes e do que a gente vai ser depois. Não, a pré-existência, a palavra da graça já nos mostrou, já nos respondeu isso, amém? A gente veio da glória, a gente viu Deus criando o mundo, criando as estrelas, a gente aplaudia ao Senhor quando Ele criava todas as coisas, a gente já existia, antes de existir esse planeta, este mundo, amém? Antes de termos esta vida, a gente já existia lá atrás, a gente já convivia com o Senhor, a gente já ouvia a voz do Senhor lá atrás. Então, por isso para nós não é novidade, por isso para a gente que está aqui, não é algo assim, nossa, assustador você conhecer, ouvir falar sobre a pré-existência, é algo normal. Porque a gente já ouviu isso de Deus lá atrás. E já viveu isso lá atrás. E a gente sabe que depois desse tempo, desse propósito de Deus, a gente vai retornar para lá de novo. Onde é a nossa verdadeira casa, de onde viemos, amém? Que é junto com o Pai. Portanto, amados, ou você acredita nesta palavra, e você é cristão de verdade, ou você não é cristão. Ou é sim, sim ou não, não. Amém? Não tem, eu acho, não sei, tem uma coisinha aqui que eu estou assim, que eu estou assado. Não tem, amados. No telão, diz assim: a predestinação, ou eleição, é a escolha da parte de Deus, de pessoas que a Bíblia chama de um povo, os meus eleitos e escolhidos. Amém? Então os predestinados, os escolhidos, é um povo que Deus chama de meus eleitos e meus escolhidos. Então é um povo assim já íntimo do Senhor. Amém? É um povo já que é assim com o Pai, que anda junto com o Pai, que faz parte do grupo do Senhor. Amém? Esses são os eleitos e escolhidos do Senhor. Para viverem a vida eterna. E aqui na terra, desfrutarem das promessas do Senhor. Amém? Então aqui na terra, a gente tem que desfrutar das promessas de Deus, que é o reino de Deus. Amém? Desfrutarem é a escolha da parte de Deus por sua única vontade, que é a soberania de Deus. Amém? Então a gente tem que viver segundo a vontade de Deus. Então a única vontade da nossa vida é a de Deus, não é a nossa. Amém? É a soberania de Deus que reina sobre as nossas vidas. Amém? Assim a gente vai se desfrutar, a gente vai viver as promessas do Senhor em paz e em alegria. Amém? Quando Deus chama para a sua casa, isso não foi um acaso. Isso não foi uma coincidência. Amém? Então quando um filho vem, Deus chama para vir para os seus átrios, chama para vir para a sua casa, para ouvir a palavra, para confessar o seu nome, para crer na sua palavra. Para Deus, amados, isso não é coincidência. Não é algo novo para Deus quando um filho que vem aí de fora, chega para ouvir a palavra. É algo que Deus já preparou de antemão, que esse filho ia vir receber a palavra dele, ia ouvir a voz dele e ia obedecer à vontade do Senhor. Amém? Foi um ato de soberania de Deus. Então quando os filhos se adentrarem por essa porta, para Deus, para a gente vai ser surpresa. A gente vai ver a casa de Deus cheia. Amém? Para a gente vai se surpreender a cada dia. Mas para Deus, é algo que Ele já fez lá atrás, que Ele já determinou que no tempo dele, os filhos dele entrariam por sua porta, se assentariam e ouviriam a sua voz. Então no tempo do Senhor, vai estar cheio isso aqui. Amém? Isso aqui para Deus não é novidade. Para Deus Ele já determinou isso de antemão.
Amém? É a soberania de Deus. Deus é soberano, amados. Quando Deus falar para você, você vai vir e vai ouvir, você vai vir e vai ouvir, você não vai questionar. Amém? Ele é soberano. Quem somos nós para questionar a vontade do Senhor? Amém? Nós sempre fomos ovelhas. Amém? Nascemos ovelhas, vivemos como ovelhas e morreremos como ovelhas. Amém? Então ovelha será sempre ovelha. Foi predestinado para ser ovelha, vai viver como ovelha e vai morrer como ovelha. Esse não tem como uma ovelha virar lobo. Amém? Glória a Deus. Portanto, nós não acreditamos na decisão do homem em relação a Deus. Amém? O homem não decide nada, amados, com relação a Deus. Quem decide é Deus. Amém? Mas na decisão que Deus tomou perante o homem, para que o homem definitivamente fosse dele. Isto se chama soberania de Deus. Então Deus deu uma decisão. A decisão de Deus foi que o homem, aqueles que ele criou, será e vai ser para sempre definitivamente dele. Então Deus decidiu isso. Amém? Então não há um homem que decide, eu vou ser de Deus. Eu vou seguir o caminho de Deus. Eu faço. Eu, por mim, amados, eu não estaria aqui hoje. A minha carne não ia me trazer para cá. Fosse por minha vontade carnal, eu não estaria aqui. Amém? Eu estou aqui porque Deus me predestinou para estar aqui nessa noite. Amém? Para estar junto a vocês, ouvindo, crescendo, aprendendo a cada dia. Deus me predestinou para estar aí, ouvindo a voz dele. Amém? Mas pela carne, amados, pelo homem, você estaria aqui se fosse por sua carne. Se fosse pela carne, a gente estaria fazendo outras coisas. A carne é maldita, a carne quer as coisas do mundo. A carne não quer as coisas de Deus. Então o homem não tem poder nenhum para decidir o que quer ou o que não quer. É Deus quem decide. E Deus já decidiu. Aqueles que são dele é dele. E ponto final. Amém? Isso é a soberania do Senhor sobre nossas vidas. Então a gente tem que ter a plena certeza da soberania de Deus. Deus é soberano em todas as coisas. Amém? Então se você tem um filho, tem um marido, tem uma esposa, e você tem orado para receber essa palavra, mas você acha que está demorando. Não, calma, amado. Se é determinado por Deus que ele vai ouvir, ele vai ouvir. Amém? Pratica. Dê testemunho da palavra de Deus na vida desses. Mostra pela sua vida o prazer, a alegria que é viver a graça de Deus. E o resto Deus faz. Amém? Deus vai fazer. Não é a gente que vai pegar pelo braço e trazer. E você tem que sentar aqui, você tem que ouvir, você tem que aprender, e senão você vai para o inferno. Não. É Deus que determinou. Ele é salvo. Aquele que está lá, ele é salvo. Ele vai vir para os braços do Pai na hora que o Pai chamar. E não tem questionamento, não tem, sabe, não tem enrolação. É sim, sim, não, não. E Deus chamou e tem que vir e acabou. Amém? E é no tempo do Senhor. Nós somos obedientes ao chamamento e escolha de Deus para pregar o Evangelho. Estas verdades se chamam a multiforme soberania de Deus. Amém? Então saiba que a predestinação e eleição é o evangelho da absoluta soberania de Deus. É o fundamento básico do cristianismo, é a coluna vertebral da palavra de Deus. Amém? É a espinha dorsal que sustenta toda a nossa vida. Então, amados, a gente tem que entender que a predestinação e a eleição nas nossas vidas é a coluna vertebral. Amém? É a espinha dorsal, é o que sustenta. Porque alguém que tem problema na coluna, alguém que tem problema na espinha dorsal, esse não consegue se manter firme. Esse pende, esse não tem movimentos, às vezes não tem o movimento da perna. Então, se a gente não tiver edificado, a gente não tiver isso firmado na nossa vida, edificado sobre a rocha, conhecendo e vivendo com a certeza da predestinação, amém? Não tem como a gente ser firme na graça de Deus sem conhecer a predestinação. Então, a predestinação e a eleição é a coluna vertebral da palavra, amém? Então recebe essa palavra e guarda ela na sua vida.
predestinação, a eleição, a pré-existência, amém? É algo assim que faz a diferença lá na frente, amém? A gente já ouviu há um tempo atrás aqui sobre a predestinação, sobre a eleição. Deus está trazendo novamente a palavra. Cada vez que essa palavra é pregada no altar, amados, a gente recebe ela de uma forma diferente. A gente conhece algo a mais dessa palavra. A gente nunca sabe nada. A gente nunca entende nada. A gente acha que está sabendo alguma coisa, a gente não está sabendo nada. E cada vez Deus vem e renova a palavra. Amém? Então Deus está novamente firmando a igreja com as doutrinas da graça. Amém? Para ter uma edificação firme, para estar sobre a rocha totalmente, com a perfeita sabedoria do que é pré-existência, do que é predestinação, do que é eleição nas nossas vidas. Então quando alguém vir perguntar, alguém, tiver alguma dúvida a respeito, isso tem que estar na ponta das nossas línguas, amados. Amém? Sobre a predestinação, sobre a eleição. Muitos não vão concordar, não vão aceitar. Amém? Mas a gente tem que ter a palavra na ponta da nossa língua, porque se aquele for ovelha, Deus vai dar fruto naquela semente que a gente semeou, amém? Por isso a gente tem que estar afiado nesse conhecimento, para a glória de Deus, amém? A predestinação e a eleição começaram antes da fundação do mundo. Não foi por merecimento de alguém, nem por obras, nem pela fé da pessoa, ou pela excelência de vida que alguém tenha diante de Deus. Mas foi por desejo explícito e soberano de Deus, pelo beneplácito da tua vontade, por sua grande misericórdia. Amém? Então, amados, a predestinação não é por merecimento. Amém? Não é pela excelência de vida que alguém tem aqui na terra que Deus vai dar a predestinação na vida dele. Não é, amados. É por determinação de Deus já lá atrás. Amém? Independente do que seja a vida da pessoa aqui, se ela já foi determinada por Deus que ela é eleita, que ela é predestinada, ela é eleita. Amém? E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso. Então não é por merecimento do homem. É por soberania de Deus, pelo beneplácito da vontade de Deus. Amém? Deus chama. Deus justifica. Deus glorifica. Amém? Quem Ele assim determinou. Então tudo é por Deus. Amém? Aqueles que Ele chama. E esses que Ele chamou, Ele justificou. Porque os que Ele justificou, Ele glorificou. E assim foi determinado. Amém? Pela vontade dEle, pela determinação dEle. Em Deuteronômio 9:6 diz a palavra: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. O Senhor falava isto ao povo judeu. Amém? O povo judeu, amado, Deus determinou que eles fossem sim um povo escolhido, que eles recebessem a terra prometida, que eles possuíssem a terra prometida. Mas isso não foi por merecimento deles, porque Deus fala que eles eram um povo de dura cerviz, eles eram um povo duro. Eles não eram um povo assim que fazia por merecer aquilo. Era um povo que vivia da forma que eles queriam viver, a fé da forma que eles queriam praticar a fé. Amém? E até hoje assim, os judeus são assim. Pela carne, não pela graça, não pela fé. Mas Deus determinou que eles receberiam a terra. Então, independente de como eles fossem, de como eles merecessem, Deus determinou que eles possuíssem a terra. Independente do merecimento deles. Deus determinou, eles vão receber. Amém? Assim Deus diz aqui. Deus quis escolher o povo judeu como povo dele, como nação eleita, não pelas obras, mas pela soberania dele mesmo. Amém? No telão,
Vamos entender um pouquinho da palavra. Deus escolheu e predestinou seus filhos desde antes da fundação do mundo. Amém? Isto tem que ficar claro na sua mente, amados. Deus não está surpreso hoje com a sua presença aqui. Amém? Deus escolheu e predestinou os seus lá atrás. Então isso a gente vai bater nisso para ficar gravado na cabeça do filho, entendeu? Toda a sua vida está ligada a um ato de amor, determinação, e a um desígnio de Deus, a um propósito de Deus para a sua vida. Amém? Então a nossa vida é um ato de amor, do amor de Deus. As nossas vidas é um ato do desígnio de Deus, do propósito de Deus. Amém? Então a gente foi gerado em amor. Por isso a gente tem que viver em amor, praticar o amor. Amém? Porque Deus nos criou em amor. Em Efésios 1:4 diz a palavra: assim como nos escolheu, nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Amém? Então o Senhor nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis e em amor, para a glória do Senhor. Deus, quando te criou, Ele olhou para a sua substância ainda informe. O que é substância ainda informe, amados? A gente ouviu isso domingo passado. Algo que ainda não tem forma. Algo que ainda não foi gerado no ventre materno. Esta substância ainda informe. Então Deus olhou ainda para a sua substância ainda informe. E determinou, amados, e disse: eu lhe predestinei para a salvação. Então, quando estávamos ainda em espírito, quando ainda não havíamos recebido um corpo de carne, amém? Quando ainda não éramos nem a cabecinha de um alfinete, amém? No ventre das nossas mães, quando a gente não era a gente não existia nada. A gente era só o espírito, lá atrás com o Senhor. Então Deus já determinou, Deus já disse, lá no Espírito, lá na preexistência, lá antes da criação do mundo, antes de todas as coisas, antes de nascermos, eu lhe predestinei para a salvação. Amém? Então Deus já lhe disse, antes de você existir, antes de você ser um fetozinho, um sêmen ali que vai formar, que vai ovular, que vai com os ovos, que vai fecundar uma vida, Deus já determinou, antes de tudo isso, que você nasceria para a salvação. Amém? Então, amados, aquele que é salvo e salvo para sempre. Amém? Como a vida do netinho da nossa irmã Dirce. É netinho ou netinha, irmã? Netinho da nossa irmã Dirce. Antes dele tomar essa forma abençoada, sabe, ele estava em espírito ainda. Deus já havia determinado. Tu serás. Eu te predestinei para a minha salvação. Ele não existia. Aí Deus deu uma forma física. Deus revestiu o espírito num corpo físico. Para nesse tempo agora, 2016, Ele cumprisse o propósito dele nessa terra. Amém? Daqui para frente, como as crianças do nosso ministério, os bebês do nosso ministério, Deus criou para esse tempo. Eu nasci num tempo determinado, você veio num tempo determinado, cada irmão, cada abençoado veio num tempo determinado por Deus. Amém? Para cumprir o propósito de Deus. Mas antes de termos vindo, Deus já determinou. Você será para mim a salvação. Você vai cumprir o meu propósito lá. Mas você já é meu salvo, você já é meu filho. Amém? Independente de qualquer coisa, você já é meu. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para Deus por isso, amado?
Em 2 Timóteo 1,9 diz assim a palavra: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Então Deus nos chamou com uma santa vocação, amados, não segundo as nossas obras, amém? Mas conforme a sua própria determinação. Está escrito, amém? Se está escrito, a gente crê, amém? Mas conforme sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Não foi antes dos tempos eternos, amados. Amém? Não foi hoje. Amém? Foi lá atrás. Então isso está bem claro para a igreja, não está? Amém? Tudo na nossa vida já estava escrito. Já havia sido colocado no livro da vida lá atrás. E você, ao nascer, nasceria como uma pessoa de Deus. Amém? Então tudo na nossa vida, amado, já estava escrito por Deus. Já tinha sido colocado no livro da vida. E Deus não está escrevendo mais nada no livro da vida hoje em dia. Amém? O que foi colocado lá atrás. Essa história de Senhor, coloca o nome dele no livro da vida, isso e aquilo, está bem claro na palavra, que não existe. A gente vai ver pela palavra que isso aí é balela. Estava escrito que o pecado nos afastaria da comunhão e do concílio de Deus. Mas que você passaria por uma reconciliação e viria à igreja de Cristo. Estava escrito. E isso se chama predestinação. Amém? Não foi ontem que Deus decidiu isso. Ele decidiu antes da fundação do mundo, amados. Então estava escrito, amados, lá atrás, antes da fundação do mundo, que pelo pecado seríamos afastados de Deus. Então isso não foi surpresa para Deus, quando Eva tocou naquilo que é de Deus, naquilo que Deus determinou para não ser tocado. Que Adão foi o primeiro espírito revestido de carne, amém? Que veio sobre a terra, que Deus revestiu. Foi o primeiro espírito que ele pegou, que ele tirou e pelo pó da terra fez homem, revestiu de carne e de ossos. E Eva. E o pecado veio ao mundo pela vida deles. Mas Deus já sabia de tudo isso. Isso não foi surpresa para Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado. Amém? Isso já tinha sido determinado pelo Senhor, pela soberania do Senhor. Mas também, por uma só obra, seríamos reconciliados com Ele. Amém? Então, se por um fomos afastados do Senhor pelo pecado, também por um, muito maior, fomos também reconciliados em amor pelo próprio Deus. Então isso para Deus não foi, amados, assim, algo que foi preparado no decorrer da existência do mundo. O pecado chegou, o povo ficou afastado de Deus. Aí no decorrer da existência, Deus falou: nossa, meu povo está afastado de mim, eu não estou feliz assim, não quero assim. Eu vou ver o que eu faço, eu vou mandar, eu vou me revestir de homem, vou me humilhar e vou lá para resgatar o meu povo de novo, para se reconciliar comigo. Deus não preparou isso, se não, amados, não foi acontecendo na hora não. Deus já tinha preparado isso antes de criar o mundo, antes da fundação do mundo. Deus já tinha se preparado, Deus já ia se entregar como cordeiro. Ele mesmo ia fazer o reconcílio do seu povo para com ele. Ele mesmo ia se revestir, ia se humilhar, ia derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós que estávamos em pecado, afastados do Senhor, pelo pecado que entrou no mundo, fôssemos também por Ele reconciliados com o Pai. Amém? Então isso Deus já tinha determinado antes da fundação do mundo. Isso já foi
preparado pelo Senhor lá atrás. Então tudo já havia sido, amém, predeterminado por Deus. Toda a obra, Cristo como nosso Senhor e Salvador, como Cordeiro. Cristo veio como Cordeiro já, predestinado lá atrás, já era determinado que Cristo viria, há 2000 anos atrás e reconciliaria seu povo. Nós hoje fomos reconciliados há pouco tempo, porque confessamos a Cristo, mas pela obra de Cristo há 2000 anos atrás, amém? Então Deus já havia determinado isso, esse tempo, todas as coisas Deus já tinha predestinado, já tinha determinado lá atrás, nada é novo para Deus, amém? Em 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim a palavra, 2,13: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecera sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecera sem que primeiro venha a apostasia que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Foi o Senhor quem determinou que eu seria dele antes dos tempos eternos. Então foi Deus que determinou que você seria dele. Amém? Então a gente tem que ter esta plena consciência. Ele é soberano. Foi ele e não fui eu. Está escrito assim e nós temos que crer assim. Amém? Tudo foi determinado por ele, nada é determinado por nós mesmos. Em Romanos 9:23 diz assim a palavra: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Amém? Então, amados, como Deus também já havia determinado os filhos da perdição, Deus também já havia predeterminado as nossas vidas para sermos vasos de glória, vasos de misericórdia, para que suas riquezas, as riquezas da sua glória, sejam reconhecidas através das nossas vidas. Amém? Porque os vasos de ira, amados, que foram determinados pelo Senhor, vieram ao mundo, Deus permitiu que assim fosse, e permite até hoje que isto continue acontecendo, porque eles só existem para que a ira de Deus seja conhecida, através dos vasos de ira. A ira de Deus contra o pecado, porque os vasos de ira são os filhos do pecado, são os filhos da perdição. Então Deus só permite que esses andem sobre a terra, para que pela vida deles, que já são condenados a adorarem a besta, os filhos da fé, os filhos da salvação, reconheçam a ira do Senhor contra o pecado e não venham a pecar como esses fazem também. Amém? É por isso que Deus permite que esses ainda existam sobre a terra, os vasos de ira. Porque tem que ser manifestado a força, a ira do Senhor, através desses, para dar a conhecer ao mundo que Deus abomina o pecado. E aquilo que Deus abomina, não tem volta, mano. Se Deus abomina o pecado, esse já está condenado. Já foi criado para condenação e vai ser condenado. Amém? E estes que foram criados para salvação, predestinados de antemão, que tiveram uma pré-existência com Deus lá atrás, esses têm que manifestar a glória de Deus aqui na terra. Por isso Deus nos criou. O inverso daqueles. Se aqueles foram criados para manifestar a ira de Deus contra o pecado, nós, criados em amor, temos que manifestar a glória de Deus. Amém? Então a gente tem que dar testemunho, sim, a gente tem que ser. Nossas vidas, o nosso comportar, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, tem que ser testemunho. As pessoas têm que entender que através das nossas vidas é manifesta a glória de Deus. Amém?
Em Jeremias 1:5, diz a palavra: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Amém? É o próprio Deus que diz, amados. Não somos nós que estamos aqui falando. Não sou eu que estou falando. Não é o pastor Emílio. Não é a bispa Solange Brant. Não é o apóstolo Miguel Ângelo que está falando. É Deus quem fala isso para as nossas vidas. Amém? É Deus que está dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno. Então, amados, se foi antes de sermos formados no ventre materno, então a pré-existência tem que estar gravada na nossa cabeça. Amém? Se antes de sermos formados no ventre materno, tínhamos uma vida com o Senhor. Eu te conheci, diz o Senhor. Deus te conheceu antes de seres formado no ventre materno. E antes que saísses da madre, antes que viesse ao mundo, te consagrei e te constituí profeta às nações. É o Senhor quem faz, amados. Dá um glória a Deus aí e manifesta a sua fé. Não fomos nós que escolhemos estar aqui, amados. Nosso espírito já havia sido predestinado a esse propósito lá atrás, de antemão. Quando é que o homem tem intervenção na salvação? Quando o homem tem intervenção na salvação, amados? Nunca, né? De maneira nenhuma. Todas as igrejas protestantes saíram de um movimento. Igreja protestante é a igreja evangélica, amados. Todas as igrejas evangélicas saíram de um movimento protestante em 1525. Todas as igrejas evangélicas saíram de Lutero, de Calvino e de alguns outros daquele movimento lá atrás. Amém? Todas elas, 99,9%, se esqueceram da base da reforma. Porque, amados, quando Lutero, Calvino se levantaram contra a igreja católica lá atrás, em 1525, Deus havia manifestado a palavra da graça, o viver por fé, não por obras, não por sacrifícios, não por rituais católicos, né, que tinham naqueles tempos e que até hoje tem. Lutero era para ser padre, né, estava se preparando para ser padre. Então Deus manifestou no espírito deles o viver por fé. E lá atrás, naquela época, quem se manifestava contra a igreja católica era condenado à morte. E eles mesmo assim ouviram a voz do Espírito e seguiram com a reforma. Porque eles queriam fazer a reforma protestante, queriam fazer uma reforma. Então, amados, todas as igrejas evangélicas saíram daquele movimento. Amém? De Calvino e de Lutero. Com o propósito de fazer uma reforma. Amém? De pregar a fé. Mas no decorrer disto, as igrejas foram tomando um rumo próprio. As igrejas evangélicas foram tomando, sabe, seus próprios rumos, os seus próprios costumes, suas próprias direções. E hoje, infelizmente, 99,9% das igrejas se esqueceram das bases da reforma. Por isso, o Ministério Cristo Vive, hoje vivemos a última reforma protestante. Assim a gente declara, porque esta é a última reforma. Não vai ter outra reforma depois dessa. É daqui para a glória, amados. É daqui para junto do Pai. No telão diz assim, uma frase que Lutero dizia: se algum homem
de alguma maneira, atribuir a salvação ao livre-arbítrio do homem, mesmo na ínfima parte, nada se sabe sobre a graça e não conheceu Jesus Cristo corretamente. Então, Martim Lutero dizia isso em 1525. Se algum homem, de alguma maneira, atribuir a salvação ao livre-arbítrio do homem, então o homem, de maneira nenhuma, tem algum poder sobre... Não existe livre-arbítrio do homem, para começar. Amém? O homem não tem livre-arbítrio. Aquele que vive segundo a vontade de Deus, vive segundo a vontade de Deus. Então esse negócio de livre-arbítrio também foi algo criado. Amém? Que a gente vai aprender, vai ter pregações acho que mais para frente que vai falar muito sobre a questão do livre-arbítrio. A gente vai entender melhor sobre isso. Então aquele que acha que a salvação tem alguma coisa a ver com o livre-arbítrio do homem, mesmo a ínfima parte, mesmo a parte mínima de tudo isso, aquele que pensa o mínimo sobre isso, nada sabe sobre a graça. E não conheceu Jesus Cristo corretamente. Amém? Em Isaías 41, 4 diz a palavra: quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. Então o Senhor executou todas as coisas. Amém? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Então ele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Tudo o Senhor, quem fez, faz e há de fazer eternamente. Amém? Glória a Deus. Deus chama à existência todas as coisas. Ele chamou os judeus, chamou os gentios, que somos nós, amém? Os gentios são aqueles que não têm descendência judaica, amém? Aqueles que não descendem de judeus, né? Pelo menos eu acho que todos aqui acho que não têm descendência judaica. Então todos são chamados gentios, amém? Segundo a palavra. Então Deus chamou os judeus, Deus chamou os gentios, amém? Chamou o próprio Cristo para a reconciliação dos povos para si mesmo. Então Deus chama todas as coisas. Amém? Deus determina todas as coisas. No telão, número 2 diz assim: ser predestinado e escolhido para a salvação não depende de nosso livre-arbítrio, mas sim da vontade de Deus. Amém? Em Efésios 1:11 diz a palavra: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém? Então, tudo é segundo a vontade de Deus. Tudo ele faz conforme o conselho da tua vontade. Em João 15:16 diz a palavra: não fostes vós que me escolhestes a mim. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor. Ele diz, e está bem claro, para o nosso entendimento, amém? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então o Senhor nos escolheu. Não somos nós que escolhemos a Deus. Não somos nós que procuramos a Deus. É Ele quem nos escolhe. É Ele quem determina todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Amém? E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, vô-lo conceda. Amados, essa palavra tem muito a nos revelar. Porque todo mundo aí fora só quer receber a parte final desse versículo. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, vô-lo conceda. Todo mundo aí fora só quer ver isso. Só quer receber, quer pedir a Deus. Amém? Mas a gente que vive pela graça, a gente entende que não é só isso. A gente tem que viver segundo a vontade de Deus. Não fostes vós que me escolhestes. A gente tem que entender que não somos nós que escolhemos ao Pai, mas é o Pai que nos escolhe. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Então Deus nos escolheu. Não nós escolhemos ao Senhor, e nós temos um propósito na terra que é dar fruto para Deus. Amém? A gente tem que dar fruto, amados.
para essa geração, para as próximas gerações. A gente tem que deixar o nosso fruto nessa terra. Amém? A gente não está aqui por um acaso. O nosso propósito sobre essa terra não é por acaso. É para que demos frutos ao Senhor. Amém? E fazendo isso, dando fruto, e o vosso fruto permaneça, nosso fruto tem que permanecer para gerações futuras, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome vou-lo conceda. Então, se obedecemos a voz do Senhor, entendemos que o Senhor nos escolheu, não nós o escolhemos, que a gente obedeça, que a gente dê frutos para o Senhor, aí sim o Senhor vem e diz: tudo quanto tu pedirdes a mim, eu vos concederei, em meu nome eu vos concederei. Então, se a gente obedecer, se a gente dar frutos para Deus, se a gente andar segundo a palavra de Deus, tudo quanto pedirmos ao Senhor, Ele nos concederá para a glória do seu nome. Amém? Não existe livre-arbítrio. Lobo nunca será ovelha. Pode até se disfarçar de ovelha. Amém? A verdade é que Deus escolhe e determina o que cada um vai ser. Então, amados, vamos ler Efésios 1:5 para a gente entender o que isso quer dizer. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Nos predestinou para Ele. O Senhor nos predestinou para a adoção de filhos. O Senhor nos fez filhos. Nos adotou por filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da vontade do Pai. Então, aqueles que foram predestinados, amados, são ovelhas. Amém? E os que não foram predestinados, os que são lobos, não pode se misturar com ovelha. Até tentam andar como ovelha, se vestir como ovelha. Mas chega uma hora que não aguenta. Chega uma hora que a palavra fere, dói. Não recebe o que está escrito. A palavra, em vez de trazer alegria, trazer paz, começa a trazer confusão, começa a trazer agonia. A palavra já não vem como refrigério, a palavra vem como peso. Então esses que às vezes querem se vestir como ovelha, acaba tirando a fantasia de ovelha e se mostrando lobo, que são na verdade. Então lobo não pode ser ovelha, e ovelha não pode ser lobo. Amém? Ovelha é ovelha, nasceu ovelha, viverá ovelha e morrerá ovelha. Amém? Para a glória de Deus. E vou dizer uma coisa, amados. Por pior que seja o pecado de um filho, que um filho de Deus possa cometer, Deus jamais apaga o nome dele do livro da vida. Amém? Porque o que está escrito, foi escrito antes da fundação do mundo. Foi determinado por Deus. Então jamais, não tem como. Aquele que é filho, independente do pecado que ele comete, da vida que ele possa vir a levar, ele não vai ter o nome dele apagado do livro da vida, de maneira nenhuma. Deus não tem lá um anjo de plantão, 24 horas, apagando o nome do livro da vida e escrevendo o nome no livro da vida. Deus não tem lá um serviçal, um anjo lá que fica lá na mesinha lá, apagando, escrevendo, cometeu um pecado, apaga o nome do livro da vida. Aí vai lá, vou voltar para a igreja, vou confessar Jesus, vou receber Jesus. Aí vai lá na igreja, recebe Jesus. Aí Deus fala, apaga o nome dele. Aí escreve o nome dele. Aí escreve o nome dele no livro da vida de novo. Aí ele já desanimou, não está aguentando mais, vem para a igreja, sai de novo, vai para o mundo. Deus vai, apaga o nome dele no livro da vida. Pô, vai chegar uma hora que vai rasgar a página do livro, né? Porque não tem como, apaga, escreve, né? Então não existe isso, amados. Haja borracha, não sei se tem corretivo lá, né? Branquinho para corrigir, se não tiver, está enrolado. Mas então, amados, Deus não apaga, não existe isso. Independente do pecado, aquele que tem o nome escrito no livro da vida lá atrás,
vai permanecer com o nome escrito lá atrás, amém? E vai confessar a Cristo, seja no final da sua vida, independente se ele vai receber o reino aqui na terra, se ele vai viver as delícias, se ele vai viver a glória de Deus aqui na terra, amém? Não sei, mas Deus, no final de sua vida ele vai confessar a Cristo, ele vai voltar para o Pai, porque ele pertence ao Pai, ele vai voltar para o Pai, amém? Independente de pecado, independente da forma que ele vive, então não tem questão de pecou, vai para o inferno, amém? Vem aqui, recebe e vai para o céu, não tem essa, não existe isso que tem aí fora aí. É só o que existe, é o que está escrito e o que a gente crê, amém? Está escrito que está escrito no livro da vida, foi antes da fundação do mundo, e é assim que a gente crê, é assim que a gente confia, amém? Independente de qualquer coisa, Deus é soberano. Primeiro de Pedro 1:2 diz a palavra: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Glória a Deus. Romanos 10:20. E Isaías a mais atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Então, amados, não somos nós que procuramos a Deus. Amém? Às vezes muitos dizem que eu procurei Deus a minha vida toda. Fui num terreiro não sei da onde, não achei Deus, fui na igreja tal, não achei Deus, fui não sei na onde, não achei Deus, fui no centro espírita, não achei Deus, não estou procurando a Deus e não encontro Deus. Então, amados, não somos nós que procuramos a Deus. Amém? Esses, quando procura muito, não está procurando a Deus, está procurando bênção, está procurando receber algo, está procurando, alguma coisa, mas não está procurando a Deus. Amém? Quer só só as bênçãos ali, só comer do melhor, ter o melhor, mas Deus mesmo não está procurando. Porque Deus fala na palavra: eu fui achado pelos que não me procuravam. Então aqueles que não procuravam o Senhor, foi aqueles que foram encontrados pelo Senhor. Amém? Então não é aquele que procura em todo lugar, que acha que Deus está em qualquer lugar. Deus se manifesta na vida do seu e traz o seu para junto de si. Amém? Então é Deus que traz o seu filho para a sua casa. Amém? Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Então Deus se revela para quem Ele quer. Amém? Deus traz quem Ele quer. Deus se manifesta para quem Ele quer. Não é para quem acha que está buscando Deus em qualquer lugar. Amém? É Deus quem traça, é Deus quem determina todas as coisas. Glória a Deus. Não éramos nós que procurávamos pelo Senhor. Foi Ele quem nos buscou e nos achou. Porque éramos dele já. Amém? Já éramos do Senhor. Estávamos em pecado? Estávamos em pecado. Amém? Estávamos na carne, mas foi o Senhor que nos buscou. Foi Ele que nos trouxe. Não foi nós que buscamos ao Senhor. Amém? Porque já pertencemos. O que é do Senhor, obedece à voz do Senhor e acabou. Amém? Simples assim. No telão, parte 3, diz assim: crerão em Jesus Cristo somente os que estão ordenados, predestinados para a vida eterna. Amém? Somente estes podem crer. Quem não está predestinado, amado, quem não foi pré-ordenado pelo Senhor, ordenado pelo Senhor, este não vai crer, não tem como crer. Só pode crer aquele que foi predestinado pelo Senhor. Em Atos 13:48 diz a palavra: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Os gentios que se alegram, os gentios que recebem a palavra do Senhor e se alegram com a palavra do Senhor. Amém? Esses têm que ser. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Amém? Então somente creu. Amém? E creram todos os que foram sido destinados para a vida eterna. Então só pode crer, amados, aquele que Deus destinou, aquele que Deus predestinou. O que não é predestinado pelo Senhor não pode crer. Amém? Como a gente disse, o lobo não pode ser ovelha. O lobo não consegue receber a palavra e crer na palavra. Lobo é lobo e vai morrer lobo. Ovelha é ovelha e vai morrer ovelha. Amém?
Então a gente ouve e crê. Por isso essa palavra nos faz bem. Por isso essa palavra nos traz alegria. Somente crê aqueles que foram destinados para a vida eterna. Os que creem não foram e nunca serão. Os que não creem jamais poderão crer, jamais serão, jamais foram predestinados para crer. A ovelha entende e crê, pois ela foi predestinada para crer. Em João 18:37 diz a palavra: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Só ouve a voz do Senhor aquele que é da verdade. Amém? O que é da verdade, amados, não adianta insistir que não ouve a voz do Senhor. Por mais que você tenta, às vezes você tem um companheiro no trabalho lá, que às vezes você fala de Deus para ele, mostra a palavra para ele, explica para ele, e ele não recebe, não consegue receber aquilo, não consegue viver aquilo, acha que não sou para isso, não nasci para isso, isso aí não é para mim, não acredito. Não é da verdade, amado. Então, não se sinta, sabe, incapacitado de não conseguir mostrar a verdade para a vida daquele. Porque se ele fosse da verdade, ele ouviria a verdade como você ouviu a verdade. Amém? E recebeu a verdade, ouviu a voz do Senhor. Então você é ovelha, você foi predestinado para ouvir e crer. Aquele que não é predestinado vai ouvir a verdade, não vai entender a verdade e não vai receber a verdade. Amém? Porque Cristo disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então a gente ouve a voz de Cristo, porque a gente é da verdade, amém? Quem é da salvação, quem é predestinado, dá ouvidos à voz de Deus, mas quem não é, logo se revela contrário a esta palavra, e incomodado com a verdade de Deus. Então, amados, como a gente disse, a questão do lobo, quem não é da verdade, se incomoda com a verdade, se incomoda com a palavra, não recebe a palavra. A palavra não vai ser refrigério, a palavra vai ser peso, vai ser confusão. Então ela não vai aceitar, então ela não vai viver segundo a palavra, não quer viver segundo a palavra, e não tem como você querer obrigá-la a viver segundo a palavra, se ela não é da verdade, não é predestinada para a verdade. Amém? Então isso a gente tem que entender, a gente vai aprender a conviver com isso, a gente vai passar por isso, vai ver pessoas agindo assim, e a gente tem que entender isso. Amém? Então isso tem que ser conforto para as nossas vidas. Independente de qualquer coisa, a gente é da verdade. Se o outro não quer ouvir, amém. Ele de repente não é da verdade, não é para ele ouvir. Amém? Mas o importante é que a palavra faz bem para as nossas vidas. Amém? E através disso, outros virão e ouvirão e receberão a verdade, porque são também da verdade. Amém? Para a glória de Deus. Para esses a palavra não traz peso, e não é refrigério, e logo se revelam lobos. Então, para quem não é, não tem como. Em Romanos 8, 29 e 30 diz a palavra: porquanto aos que de antemão conheceu. Então Deus diz: porquanto aos que de antemão conheceu. Então aqui Deus está falando de um grupo. Aos que de antemão conheceu. Então é um grupo. Amém? Não são todos. É um grupo. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, é o mesmo grupo que foi, é o mesmo grupo que de antemão conheceu. Amém? Esse grupo também foi predestinado, aos que predestinou. E a esses também chamou. Amém? É o mesmo grupo que Deus fala. Aqueles que Deus de antemão conheceu lá atrás, Deus predestinou, e esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então é o mesmo grupo que Deus chamou de antemão, amém? Que Deus predestinou, que Deus justificou, que Deus glorificou.
Amém? É o mesmo grupo, amados. Então, não teve mudança no meio disso tudo. Amém? Os que foram predestinados de antemão foram justificados e foram glorificados pelo Senhor. É os mesmos. Então, nós fazemos parte desse grupo lá atrás. A gente faz parte daquele grupo seleto que o Senhor separou. Não, esses são meus. Eu conheci de antemão. Então são meus, eu os justificarei e os glorificarei. E assim fomos justificados e glorificados pelo Senhor. Mas é o mesmo grupo. Não são todos, amém? Portanto, há um grupo que Deus chama. Não é toda a humanidade. Amém? Então não são todos. E este grupo Ele chamou, justificou e glorificou. Amém? Este grupo refere-se aos predestinados para a salvação, que somos nós, os predestinados. Portanto, a obra está completa. Deus foi que predestinou, chamou, justificou e que foi Ele quem glorificou. Então, amados, a obra está completa na sua vida. Você foi chamado, você foi justificado e você foi glorificado pelo Senhor de antemão. Amém? Glória a Deus. E onde entra o homem nisso tudo, amados? Onde entra o livre-arbítrio? Diz aí. Onde entra o homem nesse grupo? Onde o homem tem algum poder de se manifestar, de querer fazer algo por si próprio, nesse grupo seleto do Senhor, que Ele chamou, que Ele justificou, que Ele glorificou, que o próprio Deus fez? Que poder o homem tem nisso? Amém? Não tem nenhum, não tem como. Onde está o livre-arbítrio, então, nisso tudo? Onde que entra o livre-arbítrio? Explica, não sei. Não tem livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio. Então, o que foi chamado, foi justificado, e foi justificado, foi glorificado. E foi por Deus, foi de antemão, foi pelo Senhor, é a vontade de Deus. Então, o homem nada tem a ver com isso. Amém? É Deus quem tudo faz. Amados, se Deus não chamou para vivermos de Deus não nos chamou para vivermos de campanhas, de montes, de fábulas, de obras impostas por homens. Então Deus não nos chamou para isso. Amém? Glória a Deus por isso. Deus nos chamou para as coisas sustantes, para as coisas que dão sustento, para termos uma vida firmada sobre a rocha, para sermos reformadores, para sermos e cumprirmos os propósitos de Deus que de antemão nos determinou. Então esse é o nosso chamado. Para isso Deus nos chamou, para isso Deus nos deu um propósito, amém? Um propósito, para termos substância, para sermos algo, sabe? Sermos a diferença, sermos reformadores, termos a nossa vida, sabe? Edificarmos a nossa vida sobre a rocha, vivermos sobre a rocha. Para isso Deus chamou, para darmos testemunho dos propósitos de Deus nesta terra, através das nossas vidas. Por isso Deus quer que a gente ande segundo a tua vontade e dê testemunho daquilo que a gente faça para a glória de Deus, como vasos de misericórdia e vasos de honra que Deus nos fez. Amém? Assim devemos agir, assim devemos viver, porque assim está escrito e assim disse o Senhor. Amém? Glória a Deus.